Começa agora, direto da redação. Prestação de serviço para a comunidade. As notícias do Grande ABC. Uma produção da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Direto da redação. Pandemia traz desafios às eleições municipais e população teme exposição ao vírus da Covid-19. Incerteza, medo, solidão. O cenário do coronavírus pode agravar ou até mesmo causar problemas mentais. A abertura de parques aumenta o impasse da utilização de máscaras e a reinvenção dos jogos de videogame e computador no momento atual. Tudo isso e muito mais agora no DR. As eleições de prefeito e vereador em todo o país tiveram que ser remarcadas por conta do Covid-19. Os locais de votação terão que ser higienizados, disponibilizados álcool gel e distanciamento de, no mínimo, 1,5 m entre os eleitores. Confira mais informações na reportagem de Arthur Ferrari. As eleições municipais de 2020 foram impactadas em meio à pandemia de Covid-19. O coronavírus tem afetado o mundo inteiro e nas eleições deste ano não poderia ser diferente. O cientista político da Universidade Federal do ABC, Cláudio Penteado, fala sobre os principais efeitos do vírus na campanha dos candidatos. Analisando mais tecnicamente, especificamente o processo eleitoral, posso dizer que o principal impacto é a dificuldade dos candidatos fazerem a campanha para além das redes sociais, né? As campanhas vão ficar muito restritas às redes sociais e algumas ações mais pontuais que vão conseguir organizar dentro de um contexto de muita limitação. Apesar das redes sociais parecerem uma alternativa viável para a realização das campanhas dos candidatos, o cientista político ainda teme por aglomeração nessas eleições. Vai ter um grande fluxo de pessoas em lugares muito específicos, e então você corre o risco mesmo, né? Me parece um pouco imprudência, né, abrir um processo de votação em uma situação como essa. Mas a gente já vem acompanhando, né, aglomerações espontâneas, vamos dizer, e essas aí seriam aglomerações estimuladas, né? Não seria indicado fazer isso, mas de uma certa maneira isso vai acontecer, querendo ou não. Por conta da pandemia, o Tribunal Superior Eleitoral, em conjunto com infectologistas da Fundação Oswaldo Cruz, do Hospital Albert Einstein e Sírio-Libanês, desenvolveu um protocolo sanitário de segurança para as eleições municipais em 2020. Dentre as medidas de segurança e prevenção de contágio do novo coronavírus, está a garantia do distanciamento mínimo de 1 metro entre os eleitores e a disponibilização de frascos de álcool em gel para o eleitorado e mesários. O infectologista Guilherme Spaziani, da Faculdade de Medicina do ABC, reforça sobre os cuidados e medidas de prevenção. Eu acho que os cuidados que as pessoas que vão votar devem ter são todos aqueles cuidados que giram em torno dos cuidados normais que a gente já vem falando aí desde do começo do ano, né? Em relação à aglomeração, lavagem das mãos, uso de máscaras, né? Mas os cuidados devem ser, né, como evitar que levar crianças para votar junto com os pais ou com os avós, né? Nas eleições de 2020, há casos de mesários que quase chegaram a desistir do trabalho em razão da pandemia. Matheus Fernandes foi mesário nas eleições de 2018. Neste ano, pensou em desistir de ser voluntário com medo de contrair o vírus. Olha, medo a gente tem um pouco, né? Porque, por exemplo, esses dias eu vi um caso aí de um amigo, um conhecido, né, que faleceu. Então a gente acaba ouvindo alguns casos de pessoas, né, que se contaminaram, de até pessoas que faleceram, pessoas próximas, né? Então a gente fica com medo. Segundo as recomendações do Protocolo Sanitário de Segurança das Eleições, o eleitorado não vai precisar entregar o documento para votar. Guilherme Spaziani explica um novo procedimento. Não só quem vai votar, mas o mesário também tem que ficar protegido. Então o mesário ele vai ter o face shield, né, para evitar
não só a máscara, então não só a infecção pela respiração, mas também em contato com mucosa, que é o caso da mucosa do olho, né? O mesário não vai pegar o documento de identificação, então quem for votar vai somente mostrar de longe. Se for necessário, junto com o documento, vai retirar a máscara temporariamente para o mesário fazer o reconhecimento. Para quem faz parte ou convive com pessoas do grupo de risco, a atenção nos cuidados e prevenção do novo coronavírus deve dobrar, como é o caso da estudante de jornalismo Luísa Helena Santolin. Eu moro com a minha família, somos em 5, mas assim, eu ainda tenho um pouco de medo de votar, mesmo com as medidas que eles estão planejando tomar, ainda dá um pouco de medo de sair de casa e tudo mais, sendo que, tipo, nós somos em 5, mas 4 são diabéticos, então a gente ainda tem esse receio. Vale lembrar que a data das eleições foi adiada e o primeiro turno será no dia 15 de novembro. Nas cidades que tiverem segundo turno, a votação será no dia 29 do mesmo mês. Além disso, o TSE também ampliou o horário de votação em 1 hora, para evitar aglomerações. A população votará das 7 horas da manhã às 17 horas. Até às 10 horas da manhã, o horário será preferencial para o eleitor com mais de 60 anos, ou que faz parte do grupo de risco. As eleições de prefeito e vereador de São Bernardo do Campo estão previstas para iniciar no dia 15 de novembro. Caso aconteça um segundo turno, a data será do dia 29 do mesmo mês. Em pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data no dia 7 de outubro, Orlando Morando lidera com 40% das intenções de voto. Ele é o atual prefeito de São Bernardo e é representante do PSDB. Em segundo lugar, vem brancos ou nulos com 23% dos votos. E em terceiro, o ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, do Partido Trabalhista, com 11%. Lembrando que os locais de votação respeitarão os protocolos sanitários em prol ao combate do coronavírus. Os locais estão abertos das 7 até as 10 horas da manhã para idosos acima de 60 anos ou grupo de risco. O restante do horário para todo o público. Estudos recentes mostram que o número de casos de pessoas com transtornos mentais aumentaram durante a pandemia. Além disso, pessoas que já eram diagnosticadas tiveram seus quadros agravados. Neste cenário, não podemos nos descuidar da saúde mental. Da noite para o dia, todo o cotidiano da sociedade mudou. Comércios, indústrias, áreas de lazer e instituições de ensino fecharam. Aqueles que podem e têm recursos estão isolados em casa, mas aqueles que precisam ir para as ruas trabalhar correm o constante perigo de contrair o novo coronavírus. Todas as transformações e incertezas impostas pela pandemia começaram a cobrar um preço alto da saúde mental da população brasileira. É fato que todos os dias as pessoas estão expostas a uma série de emoções que fazem parte da vida, mas estar diante de um isolamento social pode resultar em diversas inseguranças, como explica a psicóloga Luana Chene. Nós sempre temos a necessidade muito dessa previsibilidade, né? Então você quer ter algo mais concreto, algo mais previsível, né? A pandemia, né, essa questão do isolamento foi mostrando pra gente assim, então sabe aquele controle que você criou? Sabe aquela previsibilidade lá que você achou que tinha? Então você não tem, né? Então acredito que isso foi um baque muito grande social, né? Porque você não sabia como ia ser o dia de amanhã. A gente não sabe, mas a gente vai criando, né, essas falsas previsibilidades para nos mantermos, né? Então você não sabia como seria, se você pegaria esse vírus ou não, se pessoas próximas a você ia sobreviver ou não, ou às vezes acompanhou até casos de muita perda, né? Perdas e lutos não necessariamente voltados à morte, mas perda de trabalho, perda de moradia, perda de questões materiais, talvez os seus momentos mesmo. Antes eu tinha uma rotina que era assim, 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 e essa rotina mudou. Então é como se pedisse uma adaptação que não nos foi estimulado anteriormente e de repente apareceu. Todo mundo em casa, por uma ordem aqui do governo, e assim, não sei quando a gente vai voltar, não tenho previsão, não tenho segurança. Segundo um estudo realizado pelo Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, os números de casos de depressão aumentaram em quase 50% e de ansiedade em 80% desde o início da quarentena.
Além disso, também houve uma piora nos quadros de quem já sofria com algum tipo de transtorno. Esse é o caso da estudante de jornalismo Karina Crisanto, que é diagnosticada com ansiedade generalizada, e também é o caso da estudante de publicidade e propaganda Maria Luísa Lopes, que trata a ansiedade. Até porque no início do ano eu já estava me sentindo bem, já estava me sentindo melhor. Aí chegou a pandemia, chegou a quarentena. Eu não podia sair. Tudo bem, eu sou caseira. Só que eu não podia sair. Eu tinha que ficar trancada em casa. A gente não tinha mais aquele convívio da universidade. Inclusive, tá sendo um período de longas crises assim, longas que eu não tinha há muito tempo, né? Desde quando eu passei a primeira, segunda vez com o psiquiatra, enfim. Tanto é que essa última semana que passou, passa a semana inteira em crise. É como se você tivesse a todo momento com essa sensação de risco, né? E para uma pessoa ansiosa isso é muito mais complexo, porque a gente vive constantemente com medo de alguma coisa acontecer. Então, eu me sentia muito, assim, com medo de contrair a doença e, enfim, isso atacava bastante a minha ansiedade nesse ponto de você não conhecer, né? Então, acho que é o medo do desconhecido, de como o seu corpo vai reagir, etc. Maria Luísa ainda relata como foram os dias de isolamento absoluto dentro da própria casa, ao saber que tinha contraído o vírus da Covid-19. Então, até brinco que eu vivi a quarentena da quarentena, porque foi um subnível da quarentena, né? E foi muito difícil manter minha saúde mental nesse tempo, mas foi crucial o apoio terapêutico. Então, eu tinha consultas com a minha psicóloga, né, semanalmente, pelo celular, a gente conversava, né, então, durante momentos também que eu tive crises muito pesadas, foi essencial para eu lidar com a situação. Eu acho que se eu não tivesse tido esse tipo de apoio, né, esse tipo de recurso, minha saúde mental provavelmente teria piorado muito, assim, enfim. E eu acho que eu tentava fazer isso, sabe? Eu ligava para os meus pais, eles na sala, eu no quarto, a gente se falava por chamada de vídeo, ligava para os amigos quando me sentia sozinha, assistia um filme que eu gostava. Eu tentava fazer pequenas atividades que me davam prazer para eu não me sentir tão sozinha, né? Acho que esse foi o pior desafio, assim, a solidão. Porque a gente já tá vivendo um momento de solidão, né? Que é não encontrar os amigos e tudo mais. Eu vivi a solidão da solidão, porque eu fiquei sem nenhum contato humano durante 40 dias. Para a psicóloga Luana, além de questões biológicas, existem diversos motivos psíquicos para esse aumento no número de pessoas com algum tipo de transtorno e para o agravamento de quem já era diagnosticado. Tem o quesito biológico, como é a sua estrutura, você tem uma predisposição a ter ansiedade, a ter depressão, a ter outros transtornos. Tem a questão da psique mesmo, né? Como está, aí entra a primeira pergunta, a sua saúde mental, né? Como você lida com os seus quesitos internos, né? Com os seus pensamentos, com as suas emoções, com os seus sentimentos, e também uma sociedade, né? Então, assim, eu não estou muito acostumada a lidar com perdas. Eu tento entrar em um consumo, talvez, de álcool, de outras substâncias e etc., num consumismo, ou numas saídas, ou eu tento me distrair com os meus amigos, não pensando nisso. Isso não resolve, né? A gente só vai botando ali para debaixo do tapete, uma hora isso volta. Mas isso foi umas medidas que o ser humano, que eu, que você, fomos tomando ali e foi dando certo. Então a gente continuou. Mas chegou num momento que isso não dava para ser feito, né? Então você foi privado de algumas coisas, de algum prazer, de algumas saídas que antes você tinha. E aí você tem que lidar com você e você mesmo. Mas espera aí, eu sei, eu fui estimulado a isso, eu aprendi a isso, né? Eu desenvolvi isso. Não, então aí começa a ser um pouco mais complicado. A psicóloga ainda expõe as principais razões pelas quais a população brasileira não estava preparada para este cenário pandêmico. Você não nasceu com segurança, né? Você não nasceu sabendo lidar com frustrações, com perdas. Isso é desenvolvido. Isso há preparações. Por isso a grande importância do investimento em saúde mental
em prevenções e etc., antes de que aconteça alguma situação. Então, quando aconteceu, grande parte da população não estava preparado para lidar com isso, para voltar ficando sozinho. Aí eu entro numa questão de que saúde mental é sim um problema comunitário, né? É sim um problema de saúde pública e não do indivíduo, porque a sociedade tem uma grande parcela, não de culpa, né? Mas uma grande parcela de estimular, de propor, de prevenção e de trazer cada vez mais esses temas, como a gente está fazendo agora. O Setembro Amarelo surgiu em 2014 para conscientizar e alertar as pessoas sobre o suicídio. Nos dias atuais, a campanha também envolve promover a saúde mental, visto que qualquer tipo de doença psicológica, se não tratada, pode levar à ideação suicida. Desde o sono à meditação, a psicóloga Luana Chen indicou quais os passos a serem seguidos para manter a mente estável. O sono é algo de verdade essencial na nossa vida, né? E às vezes a gente não se coloca numa posição ali de merecedor de dormir, de ter aquele seu tempo sem fazer nada, né? Então acredito que a busca dessa saúde mental seja o inverso. Seja você lembrar que você não é uma máquina, né? Lembrar que você tem dias que você não vai estar legal e tá tudo bem, encontrar os seus prazeres, né? Acho que o grande lance também está na busca dos prazeres, sabe? A gente lembrar do que a gente gosta, do que você gosta de fazer. Existem algumas indicações que dizem que você precisa no dia pelo menos se dar um prazer. Alimentação também é uma coisa que alimentação é algo totalmente, porque o que você está ingerindo ali para dentro também vai reagir quimicamente ali, então aquilo também vai trazer um conforto, um desconforto, né? Uma disposição, uma não disposição. Então é muito importante, né? Fazer alguns exercícios, não necessariamente físicos, mas mentais. Por exemplo, a meditação. É realmente científico aquilo. Quando você está meditando, nem se for por 2 minutinhos, por 3 minutinhos, você está silenciando a sua mente e você está conseguindo escutar o teu interior. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, de 50% a 60% das pessoas que tiraram a própria vida nunca consultaram um profissional da saúde mental. 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. O suicídio mesmo é um dos grandes tabus, né? E você vê que a falta de falar sobre ele provoca muito mais, né? Porque, mais uma vez, esse oculto desconhecido que acreditam-se que falar sobre ele vai causar mais suicídio ou induzir, quando não, né? Quando a única forma da libertação é trazer o que? A consciência. A consciência liberta, né? De uma prisão criada aqui, na mente. É isso, precisa ser falado, né? A pessoa precisa saber que ela não está sozinha e que ela pode falar. Então, às vezes, uma das coisas que não é bacana tá fazendo é no momento que a pessoa fala, você justificar, né? Ah, não, mas vai ficar tudo bem. Mas deixa a pessoa sofrer, gente. Né? Não é ficar amargurado ali no sofrimento, né? Ser dominado por isso. Mas naquele momento, ela se colocou para falar. Deixa ela falar. O problema estaria se ela ali não compartilhasse. Aí ia ser mais prejudicial. Deixa ela falar. O que mais é eficaz nesse momento é o acolhimento. Ela se sente sozinha. Ela sente que ela é um peso. Ela se sente culpada. A maioria é voltada a isso, sabe? Então, o que você pode fazer? Mostrar não. Que você está com ela por escolha. Que ela não está sozinha. Que você pode ajudá-la. Você tá com ela ali também, sabe? Então, você não precisa estar fazendo algo. Você só precisa estar presente. Para as estudantes que buscam dia após dia conservar a saúde mental, Maria Luísa e Karina comentam sobre o movimento Setembro Amarelo e a importância de trazer visibilidade ao assunto. Eu acho que o Setembro Amarelo é a grande oportunidade para a gente falar do apoio terapêutico, do quanto é importante você fazer terapia, do quanto é importante você ir ao psicólogo. Tem que ser uma campanha essencialmente focalizada nisso. Quanto mais a gente falar sobre isso, e quanto mais a gente pensar que a gente tem que tratar a nossa saúde mental como a gente trata a saúde do nosso corpo,
o estopim para tudo. Eu acho que é isso. Todo mundo tem trauma, todo mundo tem questões a serem resolvidas. A gente vive uma sociedade em que cada vez mais o autoconhecimento não existe, porque a gente é bombardeado de informações, de tendências, as pessoas seguem modismos e acabam deixando de se conhecer e se perdem em meio a rotinas super agitadas, em meio a diversos conflitos internos. Então, todo mundo precisa de terapia. De acordo com os boletins emitidos pelas cidades do ABC entre os dias 2 e 17 de outubro, o número de casos confirmados de Covid-19 cresceu em setembro em relação a agosto. Em Santo André, em agosto, eram 15.638 casos. Em setembro, foram 19.041. Os números de óbitos também cresceram, de 492 para 614. Já em São Bernardo do Campo, o número de casos confirmados também aumentou. Em agosto, eram 28.431 casos confirmados, número que subiu para 29.890. O número de óbitos também cresceu. Em agosto, eram 915. Em setembro, 950. São Caetano do Sul também teve aumento no número de casos confirmados. Em agosto, eram 3.486 casos confirmados. Em setembro, o número subiu para 3.670. Já o número de óbitos subiu de 184 para 202. Desde que o ABC entrou na fase verde da pandemia, os parques voltaram a ser abertos por aqui e esse lazer voltou a ser praticado na região. Porém, algumas pessoas parecem ter esquecido que a pandemia ainda existe e ignoram protocolos de segurança e saúde como o uso de máscaras. Confira mais a seguir com Arthur Ferrari. Após a reabertura dos parques em São Bernardo do Campo no dia 15 de julho e em Santo André e São Caetano do Sul no dia 17 do mesmo mês, o que mais se observa nos locais de lazer são pessoas descumprindo um importante item do protocolo sanitário para a contenção do coronavírus, o uso de máscaras. Em um fim de semana de sol, é fácil observar pessoas sem máscaras aglomeradas tanto dentro dos parques quanto em suas imediações. Bancas de venda de sorvetes, bebidas e comidas também são responsáveis por aglomerações nestes locais. Parques como o Central de Santo André têm círculos desenhados em seus gramados para delimitar o distanciamento entre grupos e famílias, mas é comum vermos pessoas desobedecendo essas delimitações. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as máscaras não são eficientes se utilizadas de maneira errada, ou seja, cobrindo somente a boca, deixando o nariz para fora, ou em casos onde pessoas estão a menos de 1,5 metro de outras. Junto com a capital, o Grande ABC passa para a fase verde do Plano São Paulo, estratégia do governo para a retomada das atividades durante a pandemia. Campinas, Piracicaba, Taubaté, Sorocaba e a Baixada Santista também avançaram de fase. Ao todo, essas regiões que passaram para a fase verde no dia 9 de outubro representam 76% da população do estado. A fase verde relaxa ainda mais o distanciamento social e é a última antes da fase azul, que prevê a volta à normalidade do nosso cotidiano. Agora, o que mudou de uma fase para outra? Os estabelecimentos comerciais como shoppings, bares, academias e comércios de rua das regiões que ainda estão na fase amarela poderão funcionar 10 horas diárias, antes eram apenas 8. Nas regiões que já estão na fase verde, estes mesmos serviços poderão ser prestados por 12 horas. Mas restaurantes e similares têm uma regra específica, só poderão ficar abertos até as 11 horas da noite. O serviço aos seus clientes, aos seus consumidores, deverá ser interrompido às 22 horas, obrigatoriamente. Porém, os clientes poderão permanecer no estabelecimento até o limite máximo das 23 horas, 11 horas da noite. Às 11h05, estabelecimentos deverão estar com as portas fechadas. A capacidade de ocupação para todos os setores também ampliou, de 40% do limite para 60%. No dia 16 de novembro, uma nova reclassificação deverá ser anunciada. E que o esporte também está sofrendo abalos imensos durante esta pandemia da Covid-19, nós sabemos. Diversos campeonatos foram suspensos ou encerrados pela metade, impedindo equipes de jogar e também milhares de torcedores de vibrar. Outra categoria que também tem sentido os impactos do cenário atual é o tal do esportes. Você confere mais agora na reportagem de Giovanni Rodrigues.
É muito comum vermos jogos de futebol, basquete, tênis e esportes semelhantes sem torcida por conta do coronavírus. Existe todo um protocolo rigoroso a ser seguido para realizar uma partida de uma dessas modalidades. Porém, existe um outro setor esportivo focado em jogos eletrônicos que também foi muito afetado, o do eSports. Esportes eletrônicos, abreviados simplesmente como eSports, são campeonatos disputados em jogos de videogame e computador em um nível profissional. Existem equipes, atletas, patrocinadores e estádios, da mesma forma que qualquer outro esporte. Em termos de audiência, o Free Fire é líder no país, batendo recorde de espectadores simultâneos em 2019, com mais de 1 milhão de pessoas assistindo às finais da Pro League do Battle Royale. Uma diferença notável é que a maior parte dos jogadores são jovens, em média de 20 anos. CSGO, Rainbow Six e League of Legends são um dos principais jogos de destaque aqui no Brasil. Desde o início da pandemia, houve um longo hiato dos campeonatos, pois os principais jogos eram realizados presencialmente. Depois de alguns meses, alguns jogos retornaram a ter o seu formato presencial, como é o caso do League of Legends. Murilo Caminada Baeza acompanha o cenário de eSports de League of Legends há 2 anos e afirma que somente a grande final do jogo foi feita presencialmente. Logo quando estourou a pandemia mesmo, teve uma pausa, porque eu acho que eles ficaram esperando para ver como ia acontecer, se ia melhorar a situação ou não. Aí eu acho que eles viram que não ia melhorar tão cedo, aí eles começaram a fazer os jogos, cada um na sua game house, cada um no seu canto. Aí, o primeiro split foi assim inteiro, o segundo split foi assim, só que a final foi presencial, só que sem plateia. Só foi os jogadores, os narradores, só isso, e os técnicos. Rainbow Six, um dos destaques do Brasil, adotou um formato 100% online, com os jogos sendo realizados todos em casa. Porém, as transmissões dos jogos são feitas em um estúdio fechado, com direito a narração, comentários e show de intervalo, tudo ao vivo e presencial. Lucas Laranjeira trabalha na Ubisoft Brasil e conta como funciona o processo de transmissão dos jogos. A parte técnica, as pessoas técnicas vêm aqui para o estúdio, né? Mas os jogadores, eles ficam na casa deles, né? Seja uma GH, Game House, ou seja da casa deles, mesmo propriamente dito. É isso aí, cada time é que vai definir como que eles vão se organizar. Mas aí os times estão fazendo isso remotamente, né? Então eles se conectam dentro do Rainbow Six lá do jogo, o SPEC fica aqui conosco, né, dentro do estúdio, e aí eles se conectam dentro da partida, e a gente faz isso tudo remotamente, né? Nesse momento, tanto no Campeonato Brasileiro esse ano teve dois turnos, né? Nos 2 turnos foi de forma remota, né? E quando a gente está em dias mais tranquilos, como hoje, por exemplo, boa parte da equipe fica de home office, né? Então, se você tem alguma transmissão que seja mais simples, uma transmissão que não demanda tanto pessoal, então metade fica fazendo home office, então a gente sempre evita. E no caso do Campeonato Brasileiro, então fica todo mundo de máscara, né? Tem muito álcool em gel, tem álcool em gel aqui na redação, álcool em gel dentro do switcher, né? Os próprios apresentadores, a gente tem um esquema de toda vez que troca turno ou qualquer coisa nesse sentido, a gente limpa os microfones deles com álcool em gel, com algum tipo de desinfetante para poder justamente não ter nenhum tipo de contaminação. O próprio estúdio está preparado, existe um vidro, né? Se você assistir a transmissão, existe um vídeo dividindo os casters, né? Então a gente tem sempre todo esse cuidado, né? Tanto para quem está lá apresentando, quanto para nós aqui, né? Que estamos nos bastidores. Por mais que os campeonatos em arenas e estádios tenham sido cancelados, existe uma pequena porção de jogadores que foram afetados positivamente por conta disso. É o caso da comunidade brasileira de Gears of War. Cenário pequeno se comparado com R6 ou LoL, mas com jogadores que foram oportunistas durante o período de isolamento. Murilo Brigide foi beneficiado com o formato adotado na pandemia e relata como as mudanças o ajudaram a ter mais oportunidades no cenário de esportes do Gears. Antes, você tinha os eventos presenciais e com a pandemia esses eventos foram cancelados. O que aconteceu foi o dinheiro que ia para o evento distribuiu entre as regiões, né? E aí assim, como eu estava em casa,
a faculdade parou, outras coisas pararam, eu tive a oportunidade de voltar a jogar e tentar mais uma vez ganhar um dinheiro, né? Algo que eu gosto de fazer, que eu gosto de jogar. E me dediquei bastante ao jogo, já que eu tava aqui, tinha esse tempo, e consegui ganhar uma grana legal, particularmente individualmente dizendo, né? Mas acho que muita gente está no mesmo caso, voltou a jogar, muita gente estava ali jogando, tentando ganhar alguma coisa com o jogo que ama, que gosta de jogar. O que antes era reservado para, sei lá, 10 jogadores, 20 jogadores da região, agora tiveram reservado para 40. Ainda não existe uma data fixa sobre o retorno oficial das partidas com plateia. Portanto, os fãs terão que se contentar com a maioria dos campeonatos sendo realizados online e as organizações respeitarem os protocolos de isolamento. Giovanni Rodrigues, para o Direto da Redação. O jogo RPG, conhecido por reunir jogadores ao redor de mesas em sessões extensas, teve de se adaptar às restrições causadas pela pandemia. Os jogadores estão se reunindo de forma virtual para que a jogatina não pare. Confira na reportagem de Gabriel Santos. Tradicionalmente, o RPG é jogado com os participantes sentados ao redor de uma mesa, usando fichas para descrição e dados para erros e acertos nas ações dos jogadores. Mas devido aos tempos de pandemia, é necessário priorizar o distanciamento social. Dessa forma, fica um pouco difícil jogar RPG, certo? Errado. Bom, pelo menos não da forma clássica que conhecemos. Nossa, tô curtindo o jogo, hein, mano? Não é de hoje que há outras formas de se jogar RPG, inclusive online, e esta foi justamente a solução escolhida por aqueles que eram acostumados a se divertir em suas sessões de jogos. Os participantes usam plataformas de interação por voz e aplicativos feitos especialmente para o rolamento de dados. Estes programas foram criados justamente com esse intuito, afinal, muito antes da pandemia, muitos já usavam o jogo à distância por sua acessibilidade. You want him alive. Enfrentava um guerreiro. Um mestre de RPG tem a função de narrar os acontecimentos, falas e personagens para os demais jogadores. Ele é um membro essencial para qualquer partida de RPG. Para entender mais sobre como está sendo feito esse processo e quais são as dificuldades que estão tendo durante a pandemia, conversamos com o mestre de mesa Paulo Santana para saber um pouco mais sobre. A maior diferença é que você perde aquela interação, porque como mestre, até jogando mesmo, você tem que fazer uma leitura de comportamento, ver como o rosto que o jogador está fazendo, se está muito difícil, para você também poder ver, fazer mudanças no momento, tipo, sabendo que está muito difícil, fazer alguma pegadinha com o jogador, e também ver o caminho, se eles estão gostando, alguma coisa para dar mais impacto emocional. E você já fez a pergunta sobre uma dificuldade, seria a conexão de internet. De vez em quando, nem todo mundo tem aquela conexão extremamente boa, ou tem mais de uma pessoa usando muitos dados no momento, e às vezes o áudio ou o vídeo fica um pouco travando. Então isso aí seria uma das maiores dificuldades, além de perder aquela interação humana que de vez em quando tira aquele divertimento. Mas nem tudo é ruim, também há vantagens. Bom, vantagem tem a praticidade de você poder jogar com pessoas diferentes, de repente pessoas que moram longe, coisa e tal. Mas, mesmo assim, nada supera a forma tradicional de se jogar RPG. Nunca vai ser igual. Você, mesmo que você conseguiu, o pessoal faz uma piada, se diverte um pouco, mas não é aquela mesma coisa que você tá em interação ali do lado do seu amigo, você dá uma cutucada no braço dele, você chega e começa a rir, todo mundo ri junto. O jogo online perde um pouco disso, perde aquela essência do contato humano. Porque nós somos animais sociais, então nós precisamos estar socializando com a pessoa do nosso lado. Bom, essa é a visão de um mestre de RPG sobre o formato online. Agora vamos ver o que um jogador tem a dizer. Everton Santana falou sobre as diferenças e dificuldades de se jogar da forma online. Acho que tem mais fatores para te distrair, né? Você tem o barulho da casa, tem de repente o celular, algo do tipo. Sem a presença das pessoas ali do seu lado, acaba sendo um pouco mais... É mais fácil de você perder a atenção. Everton também comenta e destaca sobre suas principais dificuldades. Diria que justamente essa é questão de atenção, você perder um pouco do foco e acabar se desconectando um pouco do jogo, né? Porque presencialmente você acaba entrando na onda justamente porque tá todo mundo junto ali, zoando, brincando, coisa e tal. Já quando é na internet, você ainda tem problema com conexão, esse tipo de coisa, e isso tudo acaba atrapalhando um pouco. Mas também trata de ressaltar suas vantagens nessa forma de jogo. Bom, vantagem tem a praticidade de você poder jogar com pessoas diferentes, de repente pessoas que moram longe, coisa e tal, que nem sempre você vai poder jogar presencialmente.
E além disso também acaba facilitando um pouco na questão um pouco da organização também da ficha, né? Você tem como buscar mais fácil, mais rapidamente, por conta das abas do computador. De repente, se você está com alguma dúvida, você pode deixar alguma coisa armazenada direto no computador, ou alguma informação específica que você quer lembrar, algo do tipo. Por fim, ele diz o que acha e se foi capaz de se sentir da mesma forma que presencialmente. Eu diria que sim. É porque acaba que tudo vai depender muito do momento, né? Das pessoas que você está jogando e de como você joga. Mas eu acho que tem o mesmo potencial, sim. Tem acho que mais complicadores, né? Pela questão da distância e da conexão. Mas o potencial é o mesmo de diversão. Bom, seja com RPG ou com outro passatempo, é importante distrair e ocupar a mente com algo que lhe divirta ou seja produtivo enquanto temos que ficar em casa. Gabriel dos Santos, para a Redação Metodista. E muito obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição de O Direto da Redação, nesse formato diferente e de casa. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram e no Twitter com @portalrronline e também a nossa página no Facebook. Então, curta e compartilhe o vídeo e aproveite o final de semana.